Café com Mogi News hoje traz uma convidada especial, a Karime Gorri, certo? Sócia proprietária do Quintal Original da Terra, que tem um trabalho diferenciado aí, com pessoas que têm restrições alimentares, uma preocupação maior com o impacto, né, que a gente anda causando nesse planeta. Muito obrigada, Karime, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Aí a ideia é falar um pouquinho de você, né, como é que começou essa sua história, né? Que não é exatamente, né, esse o começo, né? Bom, eu sou da Baixada Santista, né? Começar pelo começo. Não sou de Mogi das Cruzes. Me casei com um mogiano e tenho uma relação com Mogi já há algum tempo. Tenho um tio que é casado com uma mogiana já há mais de 20 anos. E o Quintal, ele surgiu já há muito tempo atrás, assim, no imaginário, na vontade de empreender, né? Eu inicialmente cursei políticas públicas pela Federal do ABC. Sempre tive muito claro que eu queria ter uma interação com o setor público, né? Queria atuar no setor público e fui fazer isso logo de início, trabalhei com isso. E em 2019 eu fiz a minha primeira transição de carreira, porque eu queria trabalhar com educação, né? Então ali eu já tinha um pouco dessa intenção de ir para o mercado privado, entender um pouco, meio que trilhando um preparo aí para um dia empreender. E aí em 2021 eu faço a segunda transição de carreira. Nessa época meu companheiro já estava morando em Mogi, fazia sentido mudar para cá também. E é quando o Quintal nasce, né? Sai do imaginário, vai pro papel e do papel vai para a obra. A gente pensar um pouco, na verdade essas coisas vão se interligando de alguma forma, né? A área pública, né, que você está, né, prestando serviço, está auxiliando de alguma forma a população, a educação, né, também, dando essa base até chegar nesse empreendimento, né? Exatamente. Kátia, acho que é esse o ponto, assim, de uma forma ou de outra, eu acho que o que me trouxe até aqui tinha um propósito, né? Construiu de fato um caminho que me deu toda a condição para entender o que era esse espaço que o Quintal é hoje, que é de educação, quando a gente fala de alimentação inclusiva, quando a gente fala da pauta dos orgânicos, de meio ambiente, sustentabilidade, isso envolve educação, isso envolve política pública, isso envolve o cotidiano das pessoas, né? Não é só um negócio em si. Eu acho que o que torna... e eu falo isso de modo geral, não falo aqui só como empreendedora, o que torna os empreendimentos diferenciados hoje em dia, e falando como consumidora, qual que é o propósito mesmo, né? Por que você está ali? Você está só oferecendo uma refeição? Você está só vendendo um produto sem ter um porquê? Você precisa ter, né, uma experiência, um arcabouço de porquês para que seu cliente veja sentido naquilo. Senão a gente fica só naquela troca rasa, sem ter um pouco de educação, sem ter um pouco de mensagem, uma coisa muito fria, né? E a ideia do Quintal é trazer um pouco desse diferencial. E voltando um pouco, então, como é que começou o Quintal, né? Como é que ele surgiu? Né? Você já estava em Mogi? Já tinha essa ideia? Antes de estar em Mogi, eu morava em São Paulo, e São Paulo é uma cidade bem contemporânea, né? A gente tem aí estímulos e referências diversas, e eu já era uma consumidora de produtos agroecológicos e orgânicos. Durante um dos períodos da minha transição, eu tive a oportunidade de trabalhar como freelance num desses institutos, que foi o Instituto Feira Livre, e ali eu entrei em contato com essa pauta dos agroecológicos, de um espaço em que pudesse mostrar o que é uma agricultura familiar, o impacto que ela causa ao nosso redor, não só na nossa alimentação, no bolso, mas de um modo geral na forma que a gente consome, né? A alimentação está presente o tempo todo na nossa vida, é uma coisa que a gente não consegue se apartar. E eu falei, puxa vida, né? Quando eu vou para Mogi, eu não vejo, né, esse espaço de consumo. Quando eu vou para minha cidade natal, eu não vejo esse espaço de consumo. Seria muito bacana que isso fugisse da capital. Você é da Baixada de qual cidade? Eu sou de São Vicente originalmente, mas eu fui criada em Santos. Então, a minha interação sempre foi muito mais com Santos. E não tem esse espaço, né? A gente não entra num espaço para consumir
verduras, legumes, frutas e entende quem que produziu aquilo, como que aquilo chegou até ali, como aquele preço é composto, quem são as pessoas envolvidas nesse processo. E eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. Eu acho que o que me trouxe até aqui, inclusive, foi a minha curiosidade. O fato de ter feito essas transições e de ter pensado o quintal na essência do que ele foi essa curiosidade. E de querer passar essa curiosidade para frente. E aí o quintal ele nasceu dessa vontade de trazer algo diferenciado. Mogi das Cruzes tem 500 mil de habitantes, é uma cidade enorme, né? A gente está falando de uma das maiores cidades em extensão territorial, é uma cidade que tradicionalmente tem famílias agricultoras. Cinturão Verde, né? Conhecido, né, como Cinturão Verde, que inclusive, falando aí um pouco de política pública, um ponto muito importante para a gente falar hoje é sobre a sucessão, né, dessa agricultura familiar. O público jovem não vê mais tanto sentido, né, em continuar essa tradição familiar. Isso é uma coisa que inclusive a prefeitura, né, da região e tudo mais tenta levantar essa bandeira. O governo do estado com bastante afinco. E que não via essa tradição do contato, né? E a informação de onde está vindo isso? Puxa, então Mogi produz, isso vai para outros lugares, isso fica aqui, ninguém sabe muito bem como que isso está sendo feito. E para além disso, não só a parte da verdura, das frutas, dos legumes, mas a alimentação em si, né? O que a gente tem hoje de oferta na cidade de alimentação, né, de refeição, de doces, enfim, tudo isso que abrange a alimentação do cotidiano. Eu sou uma pessoa muito exigente enquanto consumidora e eu vejo que o público de Mogi das Cruzes é um público muito exigente quando isso se transporta para o consumo do final de semana. Então chega final de semana, para onde que o mogiano geralmente acaba indo? Para São Paulo. Né? Porque em São Paulo a gente encontra muitas opções diferenciadas. Eu falava, puxa vida, por que não a gente trazer um pouco dessa veia para Mogi? Então foi tudo isso que a gente juntou, essa miscelânea de coisas para tentar formatar uma ideia do quintal. Na minha cabeça era muito claro que não dava para ser só mercearia e feira e não dava para ser só um café / restaurante. Eu precisava de alguma forma agregar esses dois pontos, né? Criar pontes aí entre esses dois mundos. E hoje, se você chega no quintal, você vai ter lá uma mercearia com uma curadoria de produtos, que cada vez mais tem se especializado naquilo que o público exigente de Mogi busca de fato, que hoje é muito mais frutas orgânicas, verduras orgânicas e alguns produtos específicos de mercearia que vão muito para o autocuidado também, e alimentação. Então, um café diferente, um coado feito na hora, um expresso que seja orgânico, doces que estejam de acordo com a sua alimentação também. O público se preocupa muito com a composição do alimento, né? A gente sempre vê o cliente tentando fazer opções mais saudáveis para si no dia a dia, e o quintal está indo nessa vertente. E aí que a gente chega na pauta da alimentação inclusiva, que chegou pra gente assim como um presente. As pessoas têm restrições, né? Exatamente. Glúten, diabéticos. Ligando um pouco essa questão da alimentação inclusiva com a parte da educação e dos orgânicos, quando a gente fala de orgânicos, é um mundo ainda muito distante, né? A gente sabe que é um produto que acaba sendo mais caro ainda, e a ideia é que a gente desmistifique isso e torne isso cada vez mais acessível, com certeza. Infelizmente é um processo de longo prazo, e, enfim, a nível de Brasil, né, como um todo. Mas as pessoas no começo confundiam muito orgânico com vegano, com alimentação vegetariana. E a gente começou a perceber que o público vegetariano e vegano realmente se aproximava do quintal. Eu falei, puxa vida, olha só, tá aí uma oportunidade pra gente poder explicar um pouquinho mais sobre isso e por que não abrir portas para outras bandeiras também, outros tipos de restrições alimentares. Aproveitando como é que a gente faz essa diferenciação. Exatamente, como é que a gente faz essa diferenciação, né? Público vegano são pessoas que se alimentam com produtos que não têm nada de origem animal e que inclusive levam um estilo de vida de acordo com isso. Então, por exemplo, uma pessoa vegana, né, que levanta essa pauta, não vai buscar para o seu consumo um cinto de couro, uma bota de couro, né? Vai estar preocupada com a composição não só do seu alimento, mas das suas roupas, da sua decoração de casa, do seu dia a dia.
O público vegetariano em si são pessoas que já consomem produtos que não são de origem animal, como carnes, né, em geral, carne branca, carne vermelha, carne de porco, carne de peixe, mas que abrem exceções para derivados de animais. Então, leites, queijos, laticínios, ovos, que aí a gente chama de ovolactos, né? Muitas pessoas que são vegetarianas acabam migrando para o veganismo porque existe uma tendência muito forte, né? Faz muito sentido. E orgânicos, né, algo totalmente diferente. Quando a gente fala de um produto orgânico, é aquele produto que ele foi cultivado desde o seu início, desde a sua semente, como um produto que não teve contato com nenhum tipo de agroquímico, com nenhum tipo de agrotóxico. Ou seja, ele não sofreu nenhum tipo de invasão, de contato com esse tipo de pesticida, né? É um produto que ele é plantado e colhido somente na sua própria época. Né? Não existe nenhum tipo de macete para que ele dê em épocas diferenciadas. Então, por exemplo, acho que o morango é uma grande referência para todos nós. Morango ele só dá na outono e inverno, né? E um pouquinho ali na primavera, que é um fruto que lida melhor com esse tipo de clima. Se você encontrar um morango no verão, pode ser que ele tenha uma produção orgânica se você for a fundo, for pesquisar, se ele tiver certificação. Mas provavelmente nos mercados convencionais são morangos que receberam agrotóxicos, né? Então eles foram incentivados, vamos dizer assim, a produzirem fora da sua época. Isso tem muito a ver com a gente, né? Se nós estamos demandando esse tipo de consumo, o mercado ele nos oferece. Então, para que a gente diminua agroquímicos, né, a gente precisa também olhar para a nossa alimentação e entender um pouco em cada momento que aquele produto dá, na sua própria época. Isso é sazonalidade. É uma mudança também cultural, na verdade, né, para chegar nesse nível. E na região a gente tem essa produção de orgânicos? Temos. Inclusive a gente tem de morangos. Né? Todo mundo acha que Mogi só produz verduras. É verdade, né? A gente tem um solo que produz muito melhor verduras. Mas as famílias produtoras, e principalmente a agricultura familiar, que está preocupada com o manejo da terra, porque o solo ele tem um tempo de vida, né? Se você quer produzir ele o tempo todo, sem entender as características que ele precisa, sem fazer um manejo adequado, correto e saudável, ele vai se exaurir e não vai dar produtos de qualidade. E tem famílias que já estão preocupadas em fazer um controle, uma junção de culturas diferenciadas para que esse solo fique cada vez mais rico. Então, hoje em Mogi, a gente tem produção de caqui orgânico, a gente tem produção de laranja orgânica, a gente tem produção de cogumelos, que, aliás, em geral, sempre são orgânicos, né? Eles não aceitam agrotóxicos de forma alguma. Morangos, tem muitas famílias produzindo morangos em Mogi das Cruzes. A gente tem bastante coisa. Curiosidade, você foi visitar essas propriedades, conhecer esses produtores para o quintal, para fazer essas parcerias? Sim. Durante o processo de criação do quintal... O quintal existe desde quando? Ele foi inaugurado dia 30 de abril de 2022. A gente entrou com a obra em agosto de 2021. Então, até a gente parir o quintal, foram 7 meses. E esse foi o momento para poder fazer essa descoberta, fazer essas pesquisas e visitar essas pessoas. As pessoas elas criam uma romantização, né, do dia a dia da vida no campo. E quem trabalha no campo tem uma rotina muito exaustiva, né? É muito difícil você conseguir marcar de estar lá, visitar e tirar um espaço do tempo, qualquer tempo que o agricultor tenha de descanso, né? Então, a gente conseguiu fazer a visita em alguns, sim, mas outros eles vieram graças a uma rede de compartilhamento e de colaboração que existe entre os institutos orgânicos que estão em São Paulo. Então, roda, né, entre a gente, dentro desse núcleo, planilha de contatos e de referências de produtores que são certificados, que têm lá o seu selo, a numeração da sua certificação e que são autuados, né, são inspecionados todos os anos, às vezes a cada semestre. E aí essa lista vem de uma fonte confiável e aí a gente mantém ela sempre abastecida.
Então hoje, imagina, se a Kátia quiser abrir um Quintal 2, por exemplo, ela não precisa ir lá no Joãozinho e visitar ele novamente, caso, sei lá, a Camila também queira. E aí, imagina, o Joãozinho nunca vai ter paz na vida dele. Vai parar porque a produção. ele vai ter a produção. Então a gente conta com essa rede de colaboração e compartilhamento, né? E entendendo que não existe nenhum tipo de romantismo na produção do campo, né? As pessoas elas não podem parar. Então, sim, alguns a gente conseguiu, até porque eram novos produtores, mas outros a gente já contava já com essa lista de confiança, né? O que eu ia comentar, assim, sobre a questão da educação, política pública e orgânicos, é que desde o início, no Quintal, estava muito claro pra gente que a gente não poderia ter nenhum tipo de perda, né? Seja na feira, fosse na feira, fosse na mercearia. E para isso eu precisava ter uma cozinha experimental e um café rodando junto, né? E nada hoje se perde ali. Nada se perde, nada pode ser perdido, né? Seja uma fruta que tá ficando muito madura, ela vai virar um suco do dia. Tanto que se você chegar lá, você vai ver no cardápio o suco do dia e a surpresa do dia ali. A gente já teve até suco de batata doce com morango, assim, pra você ter uma ideia, fez sucesso. E aí, por conta disso, né, de ter essa intersecção entre mercearia e café e estar sempre de ouvidos atentos e de viver na pele também o que é você conviver com familiares que têm restrição alimentar e da dureza que é você ir num restaurante, você ir num café e você vê a exclusão que existe, né? Puxa... Às vezes acaba até deixando de frequentar esses lugares, exatamente, né? Porque não vai encontrar o alimento. Nós estamos em 2023, poxa, a gente está falando de restrição, isso não é uma alimentação da moda, sabe? Isso é uma necessidade. Meu sogro é diabético, tipo 2. E a gente só tem almoçado em casa há muito tempo, de domingo, porque todo lugar que a gente vai não tem sobremesa para diabético, né? E aí eu tô falando assim, lógico, é de um caso específico e tal... Mas imagina quem tem uma intolerância severa a glúten, né? Que tem que contar com uma cozinha segura para não ter uma reação alérgica severa e parar no hospital e perder o seu final de semana tendo que ficar internado. E aí, por conta de ter esse contato, a gente fez um combinado até, né? Quando a gente abriu o Quintal, ele falou, olha... Eu venho aqui, a gente chama ele de estagiário, que ele é o meu melhor funcionário. Todos os meses, ele que me ajuda, assim, braço direito, tá lá todos os dias com a gente. E o combinado era, todas as sobremesas que fizer, tem que ter uma versão 0 açúcar, pra eu poder conseguir comer. E aí a gente aceitou esse desafio e hoje todas as sobremesas ele consegue comer. E junto com essa pauta do sem açúcar veio sem farinha de trigo, né, que entra no sem glúten, sem lactose, sem produtos de origem animal, produtos que tenham carne também, porque tem muita gente que consome, então a gente também precisa abraçar essa galera. E aí o nome disso é alimentação inclusiva. E a gente acabou levantando essa bandeira que foi isso, caiu no nosso colo, pra mim faz todo sentido, envolve todas essas pautas que eu adoro, meio ambiente, alimentação, educação, política pública. E a ideia é fazer uma provocação positiva para o comércio, né, de Mogi das Cruzes, inclusive. Hoje eu recebi da minha cunhada até um vídeo falando, olha a concorrência reagindo, já estão aparecendo cafés que estão colocando nos seus cardápios. Né? E é isso que a gente espera, né? Isso tem que ser normal, a gente precisa fazer produção de alimento que acomodem a todos. E nessa linha, né, como é que você vê o futuro, né, de vocês, né, do negócio, dessa bandeira que vocês estão levantando? O Quintal vai fazer 1 ano agora, dia 30 de abril. E o que eu vejo é que o café e o restaurante ele vai crescer, né? A gente vai precisar acomodar mais espaço ali, porque tá crescendo e a gente tá super feliz com isso. Vejo que no futuro a gente vai começar a conseguir também corresponder a uma expectativa e um desejo do público que está sendo orgânico, ou seja, está vindo do público para a gente, de ter soluções para eventos, né? Então, eu quero fazer a festinha da minha filha com produtos sem açúcar. Você consegue me ajudar? Conseguimos, a gente faz uma customização. Quero fazer o evento da minha loja sem produtos sem glúten e veganos. Consegue? A gente consegue, a gente dá um jeito. E sempre levantando também a bandeira da sustentabilidade, né? Quando a gente fala também de eventos,
eventos geram muito lixo, né? Como é que a gente faz para poder diminuir o impacto desse lixo? Estão usando embalagens biodegradáveis, sustentáveis. Então eu vejo que o Quintal ele vai fortalecer cada vez mais a parte do café-restaurante, vai crescer nessa parte de eventos, a gente está bem animado com isso. E a ideia da Feira e da Mercearia é manter, só que entender cada vez mais aquilo que o público realmente está procurando, né? No começo a gente abre aí um leque para uma série de produtos e vai entendendo o que o público realmente está desejando, que são mais frutas. Realmente, quem já está por dentro do tema orgânicos e agroecológicos são aqueles produtos que são mais perigosos, então pimentão, couve, verduras em geral, morango, tomate, que sofrem mais com o impacto dos agrotóxicos, o público já busca mais por esses alimentos lá, né? Então a ideia é sempre corresponder à expectativa do público, estar atento e se manter sempre atualizado. Mais uma para a gente terminar, como você vê o futuro, né? Das pessoas estarem procurando terem mais essa preocupação mesmo com uma alimentação melhor, né? Com produtos de origem, né? Sustentável. Você acha que esse é o futuro? É para onde a gente está indo? Olha, eu já fui mais otimista, assim, né? Eu acho que as pessoas elas mudam a partir da necessidade, né? Ou da oportunidade que elas têm. E o que eu vejo é que grande parte do nosso público estão lá por necessidade, principalmente, e uma pequena parte pela oportunidade de estar consumindo também, porque conhece, porque é apresentado, porque enfim. Eu acho que, sobretudo, para além disso, o que mais me preocupa é quem está empreendendo, quem é empresário, quem tem o poder, né, econômico de investir num negócio, está preocupado em fazer essa mudança também, né? Muita gente duvidou que o Quintal pudesse dar certo no começo, porque ia na contramão do que a gente vê no comércio mogiano, né? A gente vê pizzaria e hamburgueria abrindo o tempo todo, né? E isso é ótimo, maravilhoso, principalmente quando a gente vê hamburguerias e pizzarias que se adequam a outros tipos de alimentação também. E aí a gente fala, puxa, tá dando certo. Então, é o que eu disse no começo, o público de Mogi é muito exigente, assim como o público que está em todo lugar a partir do momento que tem informação na mão. Existe espaço para empreender e para abrir negócios com esse tipo de pauta. Acho que o que falta é atrelar isso à história que você quer contar, ao espaço que você quer construir, porque todo mundo quer estar num lugar gostoso, acolhedor, bonito, e a comida que você está oferecendo, se a gente está falando aí de negócios de alimentação. Mas eu vejo que se o empreendedor tiver interesse em fazer isso, tem espaço e tem como você ter uma resposta positiva do público. Agora, se a escolha for a contrária, eu vejo que o público mogiano, principalmente, vai continuar indo para São Paulo, porque é lá que é onde ele encontra coisas diferenciadas. Ou vai continuar indo para o Quintal. Então é isso. Então, Karime, muito obrigada pela entrevista, por estar aqui com a gente. E até a próxima, gente. Obrigada, Kátia. Obrigada, gente. Bom dia.